E tem uma palavra de Deus para os nossos corações nessa noite. Eu não sei qual é a sua necessidade, qual a sua dificuldade, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus não vai falar o que você quer ouvir. Deus vai falar o que você e eu precisam de ouvir. Porque muitas das vezes o que nós queremos ouvir, todo mundo já sabe, né? Benção, 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 benção. E às vezes Deus quer nos levar a ter um particular na sua palavra, na nossa vida, e às vezes ficamos sem entender. Porque às vezes nós saímos de um culto decepcionado. Por quê? Porque Deus não falou do jeito que eu queria que Ele falasse. Então Deus não trabalha assim. Deus trabalha com a sua palavra, com o seu Espírito Santo. É Ele que conhece o seu dia a dia. Ele conhece o seu deitar, o seu levantar. Então Deus sabe o que eu preciso e o que você precisa de ouvir. Na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 2. É uma carta até então anônima, né? Não foi deixado falado quem foi o autor. Alguns atribuem a Paulo, outros atribuem até a Apolo, mas não tem a designação de quem foi o autor da Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 2. Talvez quase você não ouve pregar num texto como esse, mas é de grande necessidade para nós, irmãos. Hebreus 13, 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. De novo, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns não sabendo, hospedaram anjo. Esse texto para a nossa meditação, e o tema é: seja hospitaleiro. Seja hospitaleiro. E ser hospitaleiro numa época que nós estamos vivendo está a coisa mais difícil, né? Porque você vai confiar em quem? Se as pessoas hoje estão totalmente diferentes, as pessoas estão indiferentes uma com as outras, e talvez você pode estar hospedando alguém que é o seu próprio inimigo, o seu próprio adversário, né? Tem tudo isso. Mas o escritor aos Hebreus, ele fala: não vos esqueçais da hospitalidade. O que é ser hospitaleiro? O que é ser hospitaleiro? Que hospeda por bondade ou por caridade. Alguém que hospeda alguém por bondade ou caridade, né? Que recebe visitas com satisfação, tem prazer de receber as pessoas na sua casa, tem prazer de receber as pessoas no seu aconchego. Estes são os hospitaleiros. Hoje eu estava meditando, irmãos. Os irmãos lembram o quanto o rico, o homem rico, ele teve uma oportunidade de hospedar alguém. Vamos ver se os irmãos vão lembrar. De hospedar quem? O Lázaro, um mendigo. Ele hospedou? Não. Antes maltratou Lázaro. No dia da sua morte, o que aconteceu? Ele foi sepultado. E o anjo, e Lázaro foi hospedado por quem? Quem levou o Lázaro? Os anjos. Os anjos. Diferença, né? Um foi, sepultado. E o outro, os anjos veio buscar. Uma diferença. Então, vale a pena ser hospitaleiro. Só que a gente tem que ficar esperto, irmãos, porque nessa trajetória que a gente está, nessa caminhada de pastorear, a gente já viu pastores, já viu irmãos que hospedaram pessoas. Nossa, é missionário, veio de longe, coitado. No fim das contas, deixou numa miséria, deixou num problema difícil. Então, a gente tem que ter discernimento de Deus para ver quem que a gente está hospedando.
E nós vamos ver aqui na Bíblia alguns homens de Deus que hospedaram alguém e não sabia que estava o quê? Hospedando o anjo. Hospedando o anjo de Deus. Porque Deus, existe uma matéria da teofania de Deus, é a aparição de Deus em forma de pessoas. E Deus aparecia em forma de pessoas no Antigo Testamento. Aparecia. E às vezes, se a pessoa não tivesse discernimento, às vezes podia mandar o próprio Deus embora da casa dele, por não hospedar, por não ser hospitaleiro. Vocês lembram daquela passagem de Abigail e do seu esposo, que não hospedou os servos de Davi e custou a vida dele. Custou a vida dele. Só não matou, não destruiu toda a família dele, porque Abigail entrou na frente, apaziguou a tempestade e Deus teve misericórdia. Então a hospedagem, você ser hospitaleiro, é bênção para a sua vida. É bênção. É bênção. E nós vamos ver aqui algumas pessoas, no capítulo 18 do livro de Gênesis, a Bíblia vai nos dizer que Abraão, depois de ter tido um relacionamento com a empregada, com Agar, e teve um filho por nome Ismael, Deus falou: Abraão, você está fazendo tudo errado. Você está fazendo tudo errado. Eu não mandei você arrumar filho com a empregada. O seu filho vai nascer de você e de Sara. Aí Deus chega no capítulo 17 e fala para Abraão assim: Abraão, versículo 1, anda na minha presença e ser perfeito. Para você conquistar o que eu determinei para a tua vida, é você andar na minha presença. Então você anda na minha presença e ser perfeito. Abraão começou a andar na presença de Deus. Aí o que acontece? No capítulo 18, você vai ver que no versículo 1 de Gênesis, capítulo 18, versículo 1, vai falar que Abraão recebe o que na casa dele? Na tenda dele. Olha aí, versículo 1. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhos de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia, e levantou os olhos, e eis que 3 varões, os 3 anjos, estavam na porta da tenda da casa de Abraão. Você imagina bem? Você está lá na sua casa, de repente você sai no portão, tem 3 anjos no portão. Hoje, se for diferente, não sabe que jeito que eles estavam trajados, que jeito que eles estavam vestidos. Você sair lá fora e ver 3 pessoas no seu portão, você já fica assim, pega o celular aí. 190, você sabe o número? Não é assim? As pessoas têm medo, as pessoas têm receio hoje. Mas Abraão, quando viu aqueles 3, ele já notou que era diferente. Era diferente. Então nós, por obrigação, como homens de Deus, mulheres de Deus, nós temos que ter o quê? Discernimento. Com quem nós estamos lidando. Porque às vezes nós estamos lidando com um anjo de Deus na porta da nossa casa e estamos tratando como se fossem pessoas que não prestam, como se fossem pessoas que não valiam nada, porque nós não estamos tendo discernimento de espírito, de entender que às vezes Deus está mandando alguém à porta da minha casa para me abençoar e eu estou mandando a bênção embora. Você imagina bem? Você está lá, ai Deus me abençoa, me abençoa, me abençoa. Deus fala, já mandei a benção 3 vezes na sua porta, você mandou ela embora. E aí? Por falta de discernimento de nós não entendermos. E a Bíblia diz que Abraão, quando viu aqueles 3, ele teve o discernimento. O que ele fez? O que ele fez, irmãos? No versículo de número 2, ele inclinou-se por terra. Ele entendeu. É Deus enviando alguém para falar comigo. É Deus falando comigo. Eram os anjos do Senhor na teofania, em forma humana, para falar com Abraão. Pastor, hoje Deus pode aparecer de forma teofânica? Deus pode aparecer, o anjo de Deus pode aparecer em forma humana? Sim ou não? Hoje. Se for necessário, Deus faz. Se for necessário, Deus faz. Deus pode fazer. Aí a Bíblia nos diz que Abraão, vendo eles à porta da tenda, saiu ao encontro deles e inclinou-se por terra. E disse, meu senhor,
agora te tenho achado graça aos teus olhos. Rogo-te que não passes do teu servo. Eu vou fazer um bolo, vou fazer alguma comida para vocês. Eu vou receber vocês na minha casa. Irmão, olha que trato que Abraão fez. Abraão fez bolo, foi lá na sua vitela, foi lá no seu gado, matou uma novilha e trouxe para fazer ali para os anjos de Deus. Ele soube receber. Porque tem gente, irmãos, olha aqui, tem gente que tem facilidade para receber, mas não tem facilidade para para dar. Sim ou não? Tem gente que gosta de ganhar e não gosta de se doar. E Jesus falou lá em Atos dos Apóstolos, Lucas escrevendo em Atos 24 e 35, 20, ou seja, Atos 20 e versículo 35, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Abraão viu eles, os anjos, falou, é o seguinte, espera aí que eu vou fazer um bolo, vou fazer uma comida, né? Vou lavar os pés de vocês. Vamos lavar os pés. Vou preparar uma comida, vou preparar um alimento. Quando ele preparou o alimento, olha para você ver, o Abraão não sabendo que aqueles anjos veio trazer o que para ele? Uma resposta. Uma resposta. Talvez eu estou clamando a Deus por uma resposta, e essa resposta às vezes já veio, mas por eu não ter discernimento de que a resposta já chegou, eu estou insistindo numa coisa que Deus já fez, que Deus já realizou. O que aconteceu? Abraão está lá na tenda, Sara está lá na cozinha da tenda de Abraão. E o anjo pergunta, cadê a Sara, sua esposa? Ela está lá dentro. Pois é, o que eu vim fazer, olha aqui, irmão, presta atenção, você vê. A hospedagem de Abraão, que ele hospedou os anjos na casa dele sem saber, custou para ele o quê? O cumprimento da promessa. Porque Deus havia feito uma promessa com Abraão, Abraão estava com 75 anos. Você vai ser pai de uma grande nação, com a esposa estéril, não podia ser mãe, e eles já ficando inválido, porque a idade estava passando. A promessa foi feita com 75, e agora aqui, Abraão foi pai, com 86 anos, mas foi pai de uma promessa, de um filho que Deus não prometeu, que custou o preço para Abraão, e está custando o preço até hoje na Palestina. Agora Abraão, já com quase 100 anos, Deus chega, Abraão, eu vim aqui trazer uma resposta para você. Por esses dias, o Senhor vai visitar você e Sara, e ela vai conceber e vai dar à luz ao filho da promessa. O Isaac vai nascer. Vai nascer a sua vitória. Naquele momento, meus queridos, Sara estava na onde? Lá na cozinha, na tenda, lá. Ela escutou o anjo falando, o Senhor vai visitar você e a Sara, sua esposa, e ela vai conceber e vai dar à luz um filho. O que Sara fez? Ela riu. Ela riu. Por que ela riu? Tem hora que você ri, né? Deus usa alguém para falar com você. Isso não é possível, não. Eu já cansei, já não faz. Calma! Quem está no controle de todas as coisas é o Deus que formou todas as coisas. Deus tem um tempo determinado, irmão. Nada vai acontecer nem antes e nem depois da hora que Deus determinou. O que Deus determinou está determinado e vai acontecer dentro do prazo que Deus determinou para acontecer. Tem alguém que diz, Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda, Deus não falha. Deus, Ele vem na hora que Ele determinou para vir, para realizar o que tem para realizar. Abraão, a Sara escutou. Tá louco. Vamos falar o linguajar nosso. Lógico que ela não falou isso lá, sei lá.
Mas vamos trazer para nós aqui. Meu esposo ainda acredita ainda. Eu estou velha, o costume, ó, já a menopausa já veio e faz, ó. O Abraão também. Nós não tem chance alguma de ser mãe nem pai. Abraão. O anjo chegou para Abraão e falou assim, ó, por que a Sara riu lá? O Abraão não viu. Mas o anjo, como era a teofania de Deus, ele vê todas as coisas. Ele vê todas as coisas. Ele vê quando você duvida da promessa de Deus. Ele vê quando você duvida da sua própria oração. Porque tem crente que ora e não acredita nem no que ora. Então por que você ora? Para de orar então. Eu tenho que orar e eu tenho que acreditar no que eu oro. Deus vai ouvir e vai atender. Jesus falou, tudo quanto pedir, crendo, recebereis e tê-lo-eis. Vocês vão ter, mas você tem que crer. Agora tem gente que ora, mas não acredita. Aí o que aconteceu? A Sara riu. Aí o anjo falou, por que a Sara está rindo lá? Não riu? Não, riu sim. Por isso que o menino vai chamar Isaac. Porque o significado do nome Isaac significa sorriso. Ele vai chamar Isaac, porque ela riu. Mas não tem base, gente. Não pode. Eu estou com 90 anos, Abraão. Você está com 100, meu filho. Negócio... Meu querido, quando Deus está no controle, Deus rompe todas as impossibilidades que surgem na minha e na tua vida. Para Deus não há impossível. Lá no livro, no Evangelho de Lucas, ele fala, as coisas que são impossíveis para os homens, é possível para Deus. Aí os anjos, tá bom, Sara riu, mas vai cumprir. Aí o que acontece, irmão? Passaram-se os tempos. Passaram capítulo 19, capítulo 20, capítulo 21. No capítulo 21 para 22, o que acontece? No capítulo 21. Presta atenção, você vê. Olha aqui, por isso que é bom, irmãos. Às vezes você hospedar alguém que tem a bênção de Deus na vida. Ixi, fulano vai vir cá para casa. Não, vou ligar para a irmã. Se a irmã recebe lá, pelo amor de Deus, não quero isso aqui não. Nossa, eu estou aqui em casa, aqui, não sei nem como receber. E às vezes está mandando a benção para o outro lá, o outro vai receber. Depois você vai ficar chupando o dedo. Aí o que aconteceu? Olha aí, capítulo 21, versículo 1. Deus falou lá, através do anjo, que Deus ia visitar quem? Sara. No capítulo 21, versículo 1. E o Senhor visitou a Sara, porque quem gera é a mulher, irmão, não é o homem só ajuda. Quem gera é mulher, o homem não gera. O homem completa, junto com a mulher, mas quem gera é a mulher. Deus visitou a Sara, como tinha, um parênteses aqui, se você crê no mistério de Deus, o que Deus falou contigo, o que Deus disse contigo, te prepara que vai começar a desvendar um mistério de Deus na tua vida. Deus vai começar a agir em algo que parece que faz tempo, parou no tempo, e você está pensando assim, não aconteceu, não acontece mais. Mas Deus não dorme, Deus não cochila, Deus não tosqueneja, Deus está acordado e está dizendo, meu filho, assim como eu tinha dito a ti, começo eu a mover as águas sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua parentela, sobre os seus, porque a minha glória está sobre vocês. E olha aí, e fez o Senhor a Sara, como tinha, o quê? Falado. Deus falou, não tem um hino que fala, Deus falou, está falado. E quem vai revogar o que Deus fala? Deus falou o que tinha. A Sara capaz que naquela hora falou, gente, eu duvidei aquele dia. Eu duvidei, eu ri, quando o anjo fez a promessa para o meu esposo, eu ri que isso nunca ia cumprir, porque eu já estou velha, eu já estou avançada em idade, os costumes da minha vida já se acabaram, e agora como que eu vou fecundar e vou ser mãe?
Mas aconteceu. Aconteceu, meus queridos. Veja aí. E fez o Senhor a Sara como tinha falado. Agora, preste atenção aqui. No versículo de número 2. E concebeu Sara e deu à luz ao seu filho que... Ou seja, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua... Ao quê? Ao quê? Quem determinou o tempo? Quem determinou o tempo? Foi Deus. Quem determinou foi Deus. No tempo determinado você vai ser pai. No tempo determinado você vai abraçar um filho. No tempo determinado, está aí. Que Deus tinha dito. No tempo determinado que Deus tinha dito. Irmãos, Deus tem feito promessa para a minha vida, para o meu ministério, para o seu ministério, para a sua chamada, para a sua família. E nós estamos atropelando a bênção de Deus na nossa vida. Nós estamos atropelando a bênção de Deus na nossa vida, irmãos. É hora de nós abraçarmos a bênção de Deus. Mas como que eu vou abraçar, pastor? Acreditando. Porque a igreja pós-pandemia, a igreja depois da pandemia, muitos crentes caíram na incredulidade, se tornaram incrédulos com respeito às promessas de Deus, já não acredita mais naquilo que Deus falou, naquilo que Deus determinou. E uma coisa nós aprendemos aqui: se Deus determinou, no tempo determinado, vai acontecer em nome do Senhor. Ah, pastor, mas tem muito inimigo, tem muita pessoa, irmão, não importa. Pode levantar o mundo inteiro, pode levantar a esquerda, direita, frente, retaguarda, pode levantar de tudo quanto é lado, mas o socorro virá de cima, o socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, talvez alguém está batendo a sua porta e você está correndo. E às vezes é a bênção de Deus que está chegando na tua casa. Fulano chegou e de novo chegou, fala que eu não estou. Pensa bem, você mandar falar que não estou, se for um anjo de Deus, está lá no seu portão. Ele não está. Ah, não está? Então passa a vez. Passa a benção. Passa a benção. Então nós precisamos ser hospitaleiros. Abraão recebeu os anjos na casa dele, para avisar ele que a sua vitória estava chegando, que a sua bênção estava chegando. Outro homem, capítulo 19, do livro de Gênesis. Olha a diferença. Quem recebeu o anjo na sua casa aqui? Sobrinho de Abraão, Ló, hospedou o anjo na sua casa. Só que é um episódio diferente. Veja bem para você ver, ó. Lá no Abraão foi quantos? Na casa de Ló. Quantos? 2. E aqui já fala claramente, 2 anjos. A Sodoma, à tarde, estava Ló assentado à porta de Sodoma. Vendo-os Ló, levantou-se ao encontro e inclinou com o rosto em terra. Irmãos, Ló era crente. Ló estava sofrendo lá em Sodoma e Gomorra. Ele sofria com as injustiças daquela cidade. Deus só foi lá porque Ló clamava e Abraão também intercedeu por Ló diante de Deus. Houve uma intercessão de Abraão diante de Deus em favor de Ló. E aqui, quando Ló olhou a entrada da cidade, ele viu os 2 anjos. O que ele fez? Inclinou-se por terra, a mesma posição que Abraão fez para os 3 anjos que apareceram na sua tenda. Se inclinou. Quem sabe se ele olhasse e falasse: gente, tem uma quadrilha na cidade, está na entrada da cidade. Parece que é gente do mal, é maconheiro aqui lá. Não! O que Abraão fez? Ou o que Ló fez? Se inclinou por terra, com o rosto em terra. E o que ele fez? Convidou eles. Vamos passar a noite lá em casa.
vamos passar a noite lá em casa, vamos dormir lá em casa. Pode ficar aqui na rua não, que é perigoso, porque o Ló sabia que a cidade de Sodoma e Gomorra era uma cidade pecaminosa, era um povo mau, era um povo ordinário. E o Ló chama eles, vamos passar a noite lá em casa. Irmãos, ai meu Deus do céu, vai pegar um pouquinho aqui, mas é para mim e para você que nós precisamos de ouvir. Vamos ler aqui para os irmãos entenderem. Disse ele, versículo 2, 19:2 de Gênesis, disse: eis agora, meus senhores, entrai e peçam em casa do vosso servo, e passai nela a noite. Ele pediu também para fazer o quê também? Para lavar os pés. O Abraão lavou o pé dos anjos, e aqui também, vamos lavar os pés. Lavou também. Até aí tudo bem. Olha aí. De madrugada vos levantareis e ireis ao vosso caminho. E disseram: não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou, irmão, o Ló insistiu. Entra para dentro de casa, vem para dentro de casa, vem para cá. Irmão, tinha alguma coisa na casa de Ló que impedia que esses anjos entrassem lá dentro. Tinha alguma coisa, porque eles não queriam entrar. Nós não vamos entrar aí dentro. Nós não vamos passar aí. Nós não vamos ficar aqui de fora. Mas aí dentro nós não entramos. Será que tem algumas atitudes, algumas ações na nossa vida que estamos deixando a graça de Deus de fora da nossa casa? Algum pecado, alguma coisa que nós estamos cometendo, que Deus está vendo e está dizendo: eu não posso comungar na tua casa. Eu não posso ficar aí na tua casa. Eu não posso ser hóspede de vocês. Eu não posso. E Ló, não, passa a noite aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, passa a noite aqui. E tudo mais. Até que eles entraram. E na casa de Ló tinha um problema muito sério. Tinha um problema muito sério. A mulher e os genros. As filhas acompanhou o pai, mas a mulher e os genros não acompanharam Ló. Não acompanharam, não foram, não fizeram caso. E os anjos entraram para dentro. E o que o Ló fez? Porfiou com eles, eles entraram. E ele porfiou com eles muito e vieram com ele e entraram na sua casa. Ele fez um banquete, cozeu o bolo, levedura e comeram. Você vê, Abraão também fez bolo, fez comida e deu para os anjos. Aqui também fez, e os anjos passou. Só que os anjos já sabiam, alguma coisa vai acontecer. Essa casa aqui não se hospeda só coisa boa. Essa casa aqui também há coisa ruim nessa casa. Irmão, acho que é hora de nós pedirmos a direção de Deus, a visão de Deus, para nós fazer um limpa na nossa casa. Fazer um limpa na nossa casa. Pastor, lá em casa jogar o que fora? Não, tem gente que vai pensar assim: eu vou jogar aquele negócio fora. O limpa que eu estou dizendo começa na onde? Interno, dentro de mim. Coisa que está dentro de mim, que está impedindo que Deus esteja comigo, de que Deus faça alguma coisa por mim, de que Deus haja por mim, de que Deus opere em meu favor. E era o que estava acontecendo. Você sabe que os dois genros de Ló, eles eram incrédulos, eles eram escarnecedores da palavra de Deus. Os dois genros de Ló, vocês vão ver na sequência aqui, ó. E chamaram a Ló, ou seja, versículo 4. E antes que se deitasse, cercaram a casa do Ló uns varão, uns homens da cidade. E o que esses homens queriam na casa de Ló? Eles chegaram, bateram na porta. Ô Ló, é o seguinte: põe para fora esses visitantes que você está hospedando na sua casa. Nós queremos conhecer eles. O verbo conhecer aqui, irmãos, não é conhecer: seu Zezinho, bom dia, boa noite, tudo bem? Prazer em conhecer. Não. O conhecer aqui, eles estavam dizendo: põe esses anjos para fora, que nós queremos fazer relação sexual com eles. Era isso que eles estavam dizendo. E Ló falou: não, de jeito nenhum. Olha o pecado, olha a abominação de Sodoma e de Gomorra.
Por isso que os anjos não queriam entrar lá, porque o negócio ali pegava, irmãos. Pegava. Aí o que aconteceu? Abraão, ou seja, Ló, falou, não, gente, vocês não vão fazer isso não, isso aqui de jeito nenhum, com estes homens aqui não. Você pode ler no capítulo 19 aí que você vai ver. Não tem jeito a gente ficar falando aqui versículo, que as horas passam rápido. Mas você vai, o que nós vamos fazer? O que vai acontecer? Falou, não, eu tenho 2 filhas aqui, elas são moças, elas são virgens. Eu vou pôr elas para a rua, e vocês podem fazer com elas o que vocês quiserem. Mas não mexa com esses homens. Ele falou, nós não queremos suas filhas, nós não queremos abusar delas, nós queremos os anjos que estão aí dentro. Os homens que estão aí dentro. Só que Ló sabia que aqueles homens era providência de Deus para a sua casa. Eles começou a bater na porta, empurrar a porta, querer esmurrar a porta, para derrubar, para entrar. Deus feriu todos eles de cegueira. Feriu todos eles, ficaram todos cegos. E os anjos falaram, Ló, você sai daqui depressa. Chama sua esposa, chama suas filhas, os seus genros. Ele foi, falou para a esposa, falou para o genro, e a Bíblia diz que os seus genros teve ele como quê? Que zombasse, está zombando, palhaçada, esse negócio de crente, essa coisa doida. Acha que vai queimar essa cidade? Vai queimar nada não, se vocês quiserem, vocês vai. Quando eles estavam saindo, olha aqui, outra coisa que chama a atenção, é que a Bíblia fala que Ló e a sua família começou a demorar para sair dentro da casa. Começou a demorar. Começou. Os anjos falaram, eu vou embora. Vocês vão ficar aí. Sai depressa. E outra, quando vocês sair, vocês não olham para trás. Não olha para trás. E o que aconteceu? O anjo catou eles pelas mãos, pegou eles pelas mãos e foi com eles, saindo. Quando eles saíram numa campina, falou, em Sodoma e Gomorra agora. Aí eles estavam saindo, meus queridos. Quando eles estavam saindo de Sodoma e Gomorra, quem estava saindo? Vamos ver se os irmãos estão aguardando. Ló, a esposa e as filhas. E o genro? Não quis ir. Não quis. Quando eles estavam saindo, lá vai os 4 saindo. E os anjos segurando na mão dele. Quando eles saíram, a mulher do Ló fez o quê? Gente, será por que ele falou que não pode olhar para trás? Aí tem gente que é curioso, né, irmão? Sabe que não pode, acaba fazendo o que não pode fazer. Não vai acontecer nada se eu olhar para trás. Se eu olhar para trás, não vai acontecer nada. Quando olhou para trás, ela converteu, irmãos. Está lá, a Bíblia fala que ela converteu. E ela converteu no quê? Numa estátua de sal. Ela ficou paralisada e virou uma estátua de sal. E o fogo desceu ali. Deus queimou tudo. Por que Deus enviou o anjo na casa dele para que Ló hospedasse? É para avisar ele, o perigo é iminente, não tem como evitar. Mas eu vim para te dizer, sai depressa daqui que Deus vai destruir essa terra. E da mesma forma, irmãos, Deus está dizendo nesses últimos dias para a igreja dele, para o povo dele, prepara-te, esteja preparado, que o tempo da igreja na terra está findando. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, mas olha para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor dos exércitos, o Senhor Jesus, que nos garante a salvação. Quando saiu, Deus mandou fogo, queimou, destruiu toda a cidade. Toda a cidade foi destruída, irmãos. Porque alguém que hospedou, alguém foi livre da destruição. Deus está dizendo para mim e para você:
se nós estamos ou não recebendo o que Deus está mandando na nossa casa. Você tem um hóspede na tua casa. Eu tenho um hóspede na minha casa, que ele fez uma morada perpétua. Ele fez uma morada eterna na minha vida. Agora surge uma pergunta: eu ainda estou hospedando ele? Sabe quem é ele? Você é templo de quem? Do Espírito Santo. É ele que está te preparando, me moldando para o encontro com o Senhor. E agora surge uma pergunta: como eu estou tratando o morador do meu coração? Como eu estou tratando o morador que está hospedando no meu coração? Ele é dono dessa casa. O que você está fazendo da casa que é dele? Que eu estou fazendo da casa que é dele? Alguns estão pinchando, né? Está pinchando a casa que é dele, furando a casa que é dele, estragando tudo. Mas a Bíblia diz que todos nós vamos dar conta do nosso corpo também diante de Deus, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, como Abraão hospedou os anjos do Senhor e não sabia que era anjo, também eu e você precisamos estar ciente de que quem está me preparando, te preparando, foi enviado de Deus para estar na minha casa e na tua casa. Agora, para encerrarmos, tem um episódio na Bíblia, no livro de 1 Reis 17, que alguém, é como se tivesse hospedado. Como se tivesse hospedado. O que aconteceu? Houve uma crise política, crise social e crise espiritual no reino de Israel. Deus falou: não vai chover durante 3 anos e meio, e não choveu. Aí Deus chama o profeta e fala assim: ó, vai lá para a beira do ribeiro, você vai hospedar alguém lá para mim. Porque foi como se hospedar, irmãos. Porque você imagina bem, Deus fala assim: ó, aqui no palácio não tem comida para você. Aqui no palácio não tem pão para você. Acabe não vai te sustentar, Jezabel não vai te sustentar de maneira alguma. Então você desce lá para a beira do ribeiro de Querite. E Deus mandou 2 hóspedes para ele de manhã e de tarde. Quem era? Hã? 2 corvos. O que é corvo? O que é corvo, irmãos? Para nós aqui no Brasil, o corvo é o quê? É o urubu. E o urubu gosta de quê? Filé mignon, não é? Filé de tucunaré. É isso? Não. O urubu fica voando. Quando ele vê uma carniça, ele desce. Aí Deus vai lá, vamos ver se você está pronto para hospedar o que eu vou mandar na casa dele. Deus foi lá e conversou com os corvos. Você acredita ou não acredita? Aí já é problema de cada um. Eu acredito. Deus foi lá, ó, vocês 2 estão incumbidos de levar carne e pão de manhã e carne e pão à tarde para o meu profeta, lá na beira do ribeiro. E o urubu não questiona, ele obedece. O ser humano questiona. O que eu vou ganhar com isso? É igual o menino, quando você tem filho, vai lá no mercado para mim, quanto você vai me dar? Não é desse jeito? Você tem que pagar o filho para buscar a coisa que ele vai comer, gente. Misericórdia. Ô vó, e quando vai fazer para a avó? Meu Deus, ele saqueia a avó. É para a avó? É. Avó, só me dá o troco? Aí eu compro mais barato para sobrar muito. Pensa bem para você ver, você está lá na beira do ribeiro, quase morto de fome. Estou com uma fome. Aí você olha lá em cima assim, vê 2 urubus vindo. O urubu trabalhava de garçom. Veio. O profeta não perguntava, é para mim? Porque ele sabia que era para ele. Deus não erra, irmãos, nas suas escolhas. Deus não erra nas suas escolhas.
Deus te escolheu. Ah, meu Deus. Deus te escolheu. E Ele não erra nas suas escolhas. E Ele manda te dizer: ainda que esteja tudo acabado, ainda que pareça que você não está vendo uma luz no fim do túnel, eu, o Senhor, tenho preparado o refúgio e socorro para a tua vida. O Elias está lá. E agora, será que vai ter pão hoje? Enquanto lá na casa dos outros não tinha pão, não tinha comida, não tinha nada, o profeta na beira do ribeiro, os urubu levando filé mignon. Eu creio que Deus, irmão, mandava filé mignon, era... qual o outro que é bom? Que hoje não dá nem para comprar. Filé mignon, alcatra? Picanha. Ele não chegava lá. Eu vim trazer 1 quilo de costela de ripa. Costela ripa para você. Que é só o osso. Não, ele chegava lá, filé mignon, carne de primeira. O profeta comia o pão. Pastor, não, onde que ele tirava esse pão e essa carne? Eu sei. Quer saber? Pergunto para ele. Ele sabe. Todo dia pão. Lá não tinha padaria na beira do rio. De manhã, e o gostoso que não era só de manhã à tarde, era o almoço e janta. Irmão, talvez Deus está mandando alguém lá na sua casa que para você é corvo. Eu não, Deus me livre, que lá não é crente, não. Eu não pego nada da mão do que lá. Vai saber se tem alguma coisa feita. Irmão, pode ter feita, desfeita. A Bíblia diz que o que é apresentado pela oração, Deus queima tudo, fulmina tudo. Se Deus quer usar alguém que não faz parte da mesma fé, não faz parte da mesma comunhão, para me abençoar, eu quero saber da onde que é a fonte. Agora, quem é o emissário, eu não quero saber nem quem que está querendo usar. Eu quero saber se a fonte é Deus. Se a fonte é Deus, pode vir corvo, pode vir urubu, pode vir o que for, que nós vamos receber em nome do Senhor, meus queridos. Olha para você ver, Deus é tão maravilhoso, irmão, que existe crente que fica assim, naquela, assim, ó. Pastor não sabe, os irmãos da igreja não sabem, mas se eu ganhar, gente, olha, se eu der sorte de acertar a mega, olha, vocês podem ficar tranquilos, a igreja, eu vou dar a igreja. Aí Deus acaba com tudo isso aqui, falando aqui, ó, meu filho, eu conto com urubu, eu conto com jumenta, eu conto com um galo, mas eu não conto com o diabo. Eu não conto com o diabo para trabalhar na minha obra. Eu não conto. Eu não pude contar com Balaão, contei com a jumenta. Eu não pude contar com Pedro, contei com um galo. Eu não pude contar com Jonas, contei com o peixe. Eu não pude contar com Acabe, eu contei com os corvos. Porque na lógica era Acabe que tinha que dar sustento para o profeta. Então, quando Deus não pode contar comigo, Ele vai levantar alguém. E você imagina Deus levantar um galo, Deus levantar uma jumenta, para ser usado no meu e no seu lugar. Sendo que, nossa, olha para você ver, gente que nem é crente está ajudando a igreja. Nossa, e eu estou aqui, eu estou participando, estou comendo, estou fazendo isso, e não ajudo. É desse jeito. Elias era sustentado de manhã, de tarde e de noite, porque ele soube, irmão, é como se ele estivesse hospedando. Pensa bem, se ele chega lá, os urubus chegam lá, os corvos chegam lá e ele, sai daqui, carnicento, sai, vai, volta aqui, quer saber de urubu que não? O que ele estava fazendo? Mandando a bênção embora, Não mande a sua bênção embora. Receba a sua bênção. Porque Deus usa, irmão, quem Ele quer. Ah, meu Deus. Escute bem. Deus está dando essa mensagem aqui, porque esta semana, alguém aqui, se Deus me mostrar quem, eu te falo. Alguém aqui vai ser ajudado por um corvo. O que é isso, pastor? Vai urubu lá em casa?
Quando fala corvo hoje, são pessoas que não têm compromisso com o que nós temos compromisso. Deus pode usar elas. São pessoas que não vivem a mesma fé que eu vivo, mas Deus pode usar elas para te abençoar e para me abençoar. Vai chegar lá na tua casa, você vai lembrar. É o corvo. Mas você não vai falar para a pessoa, você é o corvo que o pastor falou. Não vai arrumar problema, não. É porque tem gente que fala, o pastor falou mesmo que o corvo ia vir aqui em casa, você vai. Aí dá problema. Mas você vai entender no linguajar bíblico de que era a mão de Deus usando alguém que não tem compromisso com a obra, não tem compromisso com o reino, mas está abençoando o reino. Está abençoando a tua vida. Porque se Deus não puder contar comigo para abençoar a obra dele não vai parar, ela vai continuar. Deus vai levantar alguém para fazer. Alabaxere candaramanavaxere andarás. Ela não vai parar, ela não vai estagnar, a obra vai tocar, a obra vai prosseguir, porque ela não é do Elias, ela não é do ministério, ela é de Deus. E quando Deus olha, eu não posso contar com Jonas, eu não posso contar com Pedro, eu não posso contar com Acabe, eu não posso contar, eu vou contar. Aí, Deus conta com quem? Às vezes nós pensamos que não é nada, mas Deus passa a fazer ser, para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Ô irmão, deixa Deus te usar nessa última hora da igreja, pelo amor de Deus. Deus quer te usar. Deus quer fazer algo na tua vida. Pastor, está tudo trancado lá em casa. Não foi Deus que trancou. É nós que trancamos. Sabia? Que é nós que trancamos, é nós que bloqueamos as nossas bênçãos. É nós que bloqueamos as nossas vitórias. Então nessa noite você tem a chance de desbloquear. Você tem a senha, né? Você tem a palavra, você tem a autoridade, e Deus quer te dar autoridade. Irmãos, Deus vai fazer algo diferente para nós. Deus vai usar pessoas, Deus vai levantar pessoas que ninguém conhece, que ninguém sabe. Vai falar, pastor, o que aconteceu? O que aconteceu? Deus não pôde contar com você, Deus está levantando lá fora, Deus está levantando lá na onde, lá no outro lugar, mas a obra dele vai prosseguir, vai continuar, e a vitória é do povo de Deus. Aleluia. Então sejamos, meus queridos, sejamos hospedeiros. Hospede a graça de Deus na tua vida. Hospede a presença do Espírito na tua vida. Hospede os anjos do Senhor na tua vida. Porque a vitória será certa. O milagre será certo. E o nome do Senhor, para você ver, todos os 3 lugares que nós falamos aqui, na casa de Abraão, na casa de Ló, e no ministério de Elias, Deus abençoou poderosamente a vida deles. Você pode ficar de pé nessa noite? Aleluia.